Atenção, viajantes, aventureiros, filhos da serra e apaixonados por Santa Catarina. Respire fundo. Porque hoje não estamos falando apenas de uma estrada. Estamos falando de história, identidade, orgulho e emoção. Uma das estradas mais icônicas de Santa Catarina está prestes a se transformar em um verdadeiro labirinto de incertezas. Um lugar que já fez motoristas tremerem, fotógrafos se apaixonarem, turistas perderem o fôlego e catarinenses sentirem aquele orgulho silencioso de quem sabe que vive em um estado único. Prepare-se, porque a Serra do Corvo Branco, com seu corte de rocha milenar, brutal, imponente e quase inacreditável, promete mexer com o coração de quem ama esse chão. O que está por vir vai te deixar de cabelo em pé, vai dividir opiniões, testar paciência, mas também vai revelar, mais uma vez, o quanto esse lugar é amado. Não é apenas sobre bloqueios, é sobre o que essa serra representa para Santa Catarina. E não importa se você já passou por ali dezenas de vezes, ou se ainda sonha em conhecer esse gigante de pedra. A Serra do Corvo Branco mexe com algo profundo, quase instintivo, em quem pisa em solo catarinense. Ela não pede permissão para impressionar. Ela impõe respeito. Cada metro dessa estrada carrega histórias de superação, de medo vencido, de paisagens que fazem qualquer um parar o carro e apenas contemplar. É por isso que qualquer mudança nesse caminho gera comoção. Porque mexer com a Serra do Corvo Branco é mexer com o coração de Santa Catarina. A lendária Serra do Corvo Branco. Só de ouvir esse nome, o catarinense já sente algo diferente. Outros recordam o frio cortante, a neblina fechando tudo, o silêncio absoluto interrompido apenas pelo vento batendo nos paredões de pedra. Ela liga Urubici a Grão-Pará, conectando não apenas dois municípios, mas dois mundos. O alto da serra e o sul do estado. O frio intenso e o clima mais ameno. A paisagem serrana e o caminho que leva ao litoral. E no meio desse trajeto, um monumento natural que impressiona até os mais viajados, o maior corte de rocha do Brasil. Não foi esculpido para ser bonito. Foi rasgado na força bruta, no suor, na ousadia humana enfrentando milhões de anos de geologia. Um corte que parece impossível. Um paredão que não cabe em foto nenhuma, porque só ao vivo dá para sentir a grandeza. Mas agora, essa serra que sempre foi sinônimo de desafio e liberdade, está com os dias contados para o acesso livre. E o motivo não é pequeno. O motivo é uma obra. Para muitos moradores da região, essa serra não é atração turística, é rotina, é caminho de vida. É por ela que passam histórias de famílias inteiras, de trabalhadores, de produtores, de viajantes curiosos e de aventureiros em busca do desconhecido. O corte de rocha não é só um cartão postal. É uma prova de que o ser humano ousou enfrentar a montanha e venceu, sem jamais dominá-la completamente. A Serra do Corvo Branco continua selvagem, bruta e verdadeira, exatamente como o povo catarinense gosta e se orgulha de ser. E aqui começa o impacto. Um trecho de cerca de 1 quilômetro, na direção do famoso corte para Urubici, será totalmente bloqueado. Sem meia passagem. Sem dar para tentar. Sem jeitinho. Bloqueado. Máquinas pesadas, operários, concreto, asfalto, ajustes técnicos. Tudo para dar continuidade a uma obra que promete mudar o futuro da serra. A tão esperada camada asfáltica e as adequações necessárias vão simplesmente parar tudo. A estrada fecha. O fluxo para. O silêncio toma conta. E a justificativa é clara: segurança. Segurança para quem passa. Porque a Serra do Corvo Branco não perdoa descuido. Nunca perdoou. Quem conhece a serra sabe. Ali não existe espaço para erro. Um volante mal girado, uma distração, e a história muda. Por isso, a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade garante o bloqueio é necessário. Mas mesmo com a razão técnica, o coração do catarinense aperta. Porque ninguém fecha um lugar como esse sem gerar impacto emocional. Quando se fala em bloqueio total, não é exagero dizer que o impacto vai muito além do trânsito. Hotéis, pousadas, guias turísticos, fotógrafos e pequenos negócios sentem diretamente essa pausa forçada. Ainda assim, há uma compreensão coletiva de que a obra representa um investimento no futuro. Um futuro onde mais pessoas poderão conhecer a serra com segurança, onde o acesso será mais confiável e onde a experiência será ainda mais marcante. É o presente sacrificando o conforto para garantir que a Serra do Corvo Branco continue viva para as próximas gerações. Agora segure essa informação.
A interdição promete durar 10 dias corridos. 10 dias sem atravessar a serra. 10 dias sem aquele frio na barriga ao se aproximar do corte. 10 dias sem aquela foto clássica entre os paredões de pedra. E como se isso não fosse o suficiente, existem apenas 2 exceções. 2 dias em que a passagem será liberada. Um pequeno respiro no meio do caos. Mas não se empolgue demais. Porque depois disso, o bloqueio volta. É um verdadeiro jogo de abre e fecha. Um teste de paciência para turistas, moradores, caminhoneiros, aventureiros e apaixonados pela estrada. Quem conhece Santa Catarina sabe a serra ensina a esperar, ensina a respeitar o tempo, ensina a entender que nem tudo acontece quando a gente quer, mas ainda assim, a incerteza incomoda. E muito. 10 dias podem parecer pouco no papel, mas para quem vive a serra, 10 dias são uma eternidade. São 10 dias sem o som dos motores ecoando entre os paredões, sem turistas maravilhados parando para fotos, sem aquele frio na barriga de quem encara cada curva. Essa pausa forçada cria um vazio estranho, quase como se a serra estivesse respirando fundo antes de se mostrar novamente ao mundo. E esse vai e volta no bloqueio só aumenta a ansiedade de quem acompanha cada atualização, cada notícia, cada boato. O total da obra na Serra do Corvo Branco, rodovia estadual 390, envolvem a pavimentação de um trecho de aproximadamente 9 km e 46 metros entre Urubici e Grão-Pará, com um investimento total estimado em cerca de 61 milhões, incluindo aditivos recentes. Embora a obra não esteja totalmente concluída, a liberação é parcial e controlada para garantir a segurança, visando uma conclusão geral em meados de 2026. E aqui chegamos ao ponto mais delicado de toda essa história. O cronograma não é fixo, não é garantido, não é definitivo. Ele é uma caixa de surpresas. A própria secretaria e a empresa executora admitem tudo pode mudar. O clima muda, o terreno responde. A obra avança ou atrasa, e o que estava previsto pode simplesmente deixar de existir. Você pode planejar sua viagem por meses, pode reservar pousada, pode arrumar as malas. Pode acordar cedo, pegar a estrada, subir a serra cheio de expectativa, e na última curva, a surpresa, estrada fechada, sem aviso prévio suficiente, sem alternativa simples, sem negociação. A incerteza paira como uma névoa densa sobre a Serra do Corvo Branco. Aquela mesma névoa que já fez tantos motoristas pararem, desligarem o carro e apenas esperarem o tempo passar. Mas aqui está o detalhe que transforma tudo isso em algo maior. Mesmo com bloqueios, mesmo com obras, mesmo com transtornos, o amor do catarinense por essa serra não diminui. Pelo contrário, ele cresce. Porque a Serra do Corvo Branco não é só um caminho, ela é um símbolo. Ela representa a coragem de quem desbravou, a força de quem construiu, a identidade de um povo que aprendeu a viver entre montanhas, frio, vento e desafios. Cada pedra ali carrega a história. Cada curva tem memória. Cada paredão guarda silêncio e respeito. O catarinense não vê essa obra como fim. Vê como uma fase. Porque sabe que no final a serra continuará ali, imponente, orgulhosa, intocável em sua essência. E quando tudo isso passar, quando o asfalto estiver pronto, quando as máquinas forem embora, ela vai continuar arrancando suspiros, fotos, vídeos, histórias e lágrimas de emoção. E talvez seja justamente essa imprevisibilidade que torna a Serra do Corvo Branco ainda mais fascinante. Ela nunca foi fácil, nunca foi previsível, nunca se moldou totalmente à vontade humana. A serra dita suas próprias regras. Quem a respeita, passa. Quem a subestima, aprende. Esse momento de incerteza reforça uma verdade simples: a Serra do Corvo Branco não pertence a ninguém. Nós é que pertencemos a ela. E enquanto houver montanha, frio, neblina e pedra, ela continuará sendo um símbolo eterno da alma catarinense. Um convite para valorizar, respeitar e celebrar um dos lugares mais impressionantes do Brasil. Se você já se emocionou ali, se já sentiu o silêncio da serra, se já enfrentou o medo e saiu do outro lado com orgulho, esse conteúdo é para você. Vamos levar a Serra do Corvo Branco ainda mais longe, mostrando ao Brasil inteiro o orgulho que Santa Catarina tem desse monumento natural. Se você ama Santa Catarina, se a Serra do Corvo Branco já fez parte da sua história, se você sente orgulho desse lugar único, não seja pego de surpresa. Compartilhe este vídeo, avise seus amigos, espalhe essa informação.
porque quem ama a Serra do Corvo Branco merece estar preparado. E quem é catarinense de verdade, carrega essa serra no coração.